no seu caminhar por entre as constelações zodiacais, a Lua, ela pode estar tanto ao sul quanto ao norte da eclíptica. Tudo bem? Se ela está tanto ao sul quanto ao norte da eclíptica, é fácil vocês perceberem que a Lua, ela cruza a eclíptica. Certo? Ela cruza a eclíptica. Tudo bem até aí? Beleza. Quando acontecem os eclipses? Então vamos lá. Eclipse do Sol e eclipse da Lua. Isso aqui. Olhem para esse desenho aqui. Vamos lá. Não fiz nada. Ou apertei alguma coisa aqui? Não? Tá. Olhem esse desenho. Esse daqui é o plano da órbita. É o plano da órbita da Terra. Tá certo? A elipse da Terra. E ela está girando em torno desse plano. Tá certo? Tudo bem até aí? Ó, tá girando. Muito bem. Vocês conseguem perceber que a Lua, ela também gira em torno da Terra em um plano. Certo? Ela gira em um plano. É fácil vocês perceberem também que esse plano da órbita da Lua não coincide com o plano da órbita da Terra? Dá para vocês perceberem nesse desenho? Né? Vejam esse daqui, ó. Vocês percebem que ele está inclinado em relação ao plano da órbita da Terra? Quem não percebeu isso? Todo mundo percebeu? Ou seja, o plano da órbita da Lua não coincide. Esse aqui é o plano da órbita da Terra. O plano da órbita da Lua não coincide com o plano da órbita da Terra. De quanto que é essa inclinação? Pouco mais de 5 graus. Aqui é o plano da órbita da Terra e aqui é o plano da órbita da Lua. Tá certo? Muito bem. Os eclipses, eles ocorrem quando? De uma forma bem simples. Vejam só. Vamos acender aqui o nosso Sol. Deixa eu virar um pouco para cá, senão vai pegar em você. Por favor, Saninho. O eclipse da Lua acontece quando? Quando a Lua, ela entra... vou pegar pequenininho aqui, fica melhor. O eclipse da Lua acontece quando a Lua, ela entra na sombra da Terra. Certo? De uma forma bem simples, depois vou falar mais devagar. O eclipse do Sol acontece quando a sombra da Lua bate na superfície da Terra. Olhem só aqui que legal. Que posição que é essa daqui da Lua? Que fase que é? Lua nova, certo? Que fase que é essa da Lua? Lua cheia. Muito bem. Por que que toda lua nova e toda lua cheia não ocorre eclipse? Tá, por causa da inclinação. Legal, obrigado. Por causa da inclinação. Ok, por causa da inclinação. Mas do jeito que vocês estão vendo aqui, não iria acontecer nunca eclipses. Correto? Pense só nessa figura aqui, ó. Nunca iria acontecer eclipse.
Vejam aqui. Como o plano da órbita da Lua, como a Lua ela está tanto ao sul, a eclíptica não é o plano da órbita da Terra, que eu falei para vocês? Vamos lá, a eclíptica é o plano da órbita da Terra, estamos olhando de fora. A eclíptica é o plano da órbita da Terra. O plano da órbita da Lua está inclinado. E a Lua, ora, ela está ao norte da eclíptica, ora, ela está ao sul da eclíptica. Ela sobe para o norte da eclíptica e depois aqui ela passa para o sul da eclíptica. Vocês concordam comigo que ela tem 2 pontos de encontro aqui, na hora que ela vai para o norte, ponto de encontro da órbita da Lua com o plano da órbita da Terra, e quando ela vai para o sul? Esses 2 pontos de cruzamento do plano da órbita da Lua com o plano da órbita da Terra, nós chamamos de nodos. Nodo ascendente, nodo descendente, certo? Até aí tudo bem? Beleza. O que acontece com esses nodos? Eles não ficam parados. Eles estão se movimentando. Tá? Eles estão se movimentando. E é justamente esse movimento, esse bamboleio dos nodos, né, que faz com que, em alguns momentos, a Lua... Não precisa, pode ficar. Obrigado. Alguns momentos, a Lua cruzou a órbita da Terra. Vai ser, nessa posição de Lua nova, o eclipse do Sol. A Lua cruzou o plano da órbita da Terra. Nessa posição de Lua cheia, o eclipse da Lua. Tá certo? Então vejam só, o que pode acontecer? Vamos lá, o que pode acontecer? A Lua cruzar o plano da órbita da Terra, vocês estão vendo aqui, conseguem chegar aqui à parede? Cruzar o plano da órbita da Terra nessa posição aqui, ó. Vai ser Lua nova, a Lua cheia, mas ela não cruzou a sombra da Terra. Certo? Ou ela pode cruzar o plano da órbita da Terra nessa posição aqui, ó. É Lua nova. Mas a sombra da Lua não vai estar batendo na Terra. Mas existem alguns momentos em que a Lua, vou colocar mais para cá, a Lua, ela vai cruzar o plano da órbita da Terra, fazendo com que, na Lua nova, a sombra dela bata na superfície da Terra. Vocês estão vendo aqui? Né? Bata na superfície da Terra. Para as pessoas que estão nessa posição aqui, onde a sombra está passando, elas estão vendo um eclipse do Sol. Esse momento é cíclico? Sim. Né? Veja, todo ano ocorre um mínimo de 2 eclipses. Assim, pode ocorrer um mínimo de 2 eclipses, que aí seriam no ano, né? Que seriam do Sol, ou no máximo 7 eclipses, que aí varia entre Sol e Lua. Tá certo? E existe um período que nós chamamos período de Saros. Desde a época dos babilônios antigos, eles já sabiam que a cada 18 anos ocorre um eclipse com as mesmas características. Tá? Então vejam, a Lua cruzou o plano da órbita da Terra. No momento da fase de nova, a sombra da Lua bate na superfície da Terra. Só que aí pode bater em qualquer lugar da superfície da Terra. Tá certo? Não é sempre na mesma posição. Certo? Tanto que quanto tempo faz que a gente não vê um eclipse do Sol aqui no Brasil? Certo?
Boa pergunta. Depois eu pergunto para o Warner, ver se ele sabe. Para a turma lá. De cabeça eu não sei. Porque geralmente os eclipses, nos últimos, passou no meio, no centro da Europa, outros passaram pelos Estados Unidos, né? Geralmente acontece no meio do oceano. Por exemplo, em 2019, eu trouxe a data aqui, fevereiro de 2019 vai ter um eclipse total do Sol, só que vai ser no centro do Pacífico. Tem ali? Aqui? Tem um mapa do eclipse que vai ter até 2020. Tá. Tá. Então, beleza aqui? Ok. Quando a Lua cruza a órbita da Terra na fase de cheia, entra na sombra da Terra, eclipse da Lua. Tá certo? Entendido isso daí? Mas por que? Tá aqui. A cola, né? Vamos voltar lá para o estelário. Quer ver só? O que dá para fazer com o estelário? Legal? Rapidinho. Aqui. Vamos. 2019. Julho, dia 2. Dia 2. Vou fazer isso daqui, tá certo? Vou colocar, deixa aqui. Aqui, dá para colocar a eclíptica. Que aqui está 23 horas. Esse daqui é o Sol preto ali, tá? A eclíptica, é que na verdade já está acontecendo o eclipse do Sol, por isso que está preto ali, né? Deixa eu pegar outro dia aqui. Aqui é o Sol, tá certo? A eclíptica é a trajetória do Sol por entre as constelações zodiacais. Só que ninguém está vendo estrelas, mas aqui no estelário, vejam só, eu posso... Cadê? Tirar a atmosfera. O Sol está visível ali. Eu tirei a atmosfera. Vou tirar os pontos cardeais. E vou tirar a superfície. Estou vendo agora o céu. O universo sem a Terra. Tá certo? Mas eu estou vendo aqui a eclíptica. Tá certo? Estou vendo aqui a eclíptica. Ok? Estou vendo o Sol. Vou clicar no Sol. Vou centralizar o Sol. Ok, vou tirar daqui. E vou colocar mês 7. Mês 7, dia 2. Só que eu vou colocar uma hora diferente. Aqui está a Lua. Vocês estão conseguindo enxergar a Lua? Tá certo? Ok. Ou melhor, vou fazer uma coisa diferente. Deixa eu mudar aqui, só para vocês verem uma coisa. Deixa eu procurar agora onde está a Lua. Lua. Centralizar na Lua. Ok. Olha, eu vou passar os dias. Está vendo que a Lua, ela cruza a órbita da Terra? Ela vai cruzando? Vocês estão vendo a Lua ali, né? Então, à medida que os dias vão passando, ela vai
cruzando a órbita da Terra. Ela vai cruzando ao norte e ao sul da eclíptica. Ok? Então, isso a gente consegue, em certo sentido, perceber. Muito bem. Vamos colocar aqui 2019. Vamos colocar mês 7, dia 2. Vejam aqui a Lua. Tá certo? Vou centrar no Sol. Centrei no Sol. À medida que o tempo vai passando, a Lua vai cruzar a eclíptica na fase de nova. Ó, ela está nascendo junto com o Sol. Às 17 horas e 40 minutos nós temos a totalidade do eclipse. Ela cruzou a eclíptica na fase de nova, tá certo? Ela está passando na frente do Sol. Ok? À medida que o tempo passa, ela vai saindo da frente, as horas vão passando, terminou o eclipse do Sol. E no dia 20 e 21 de janeiro, dia 20 e 21. Vamos procurar a Lua. Dia 20 e 21, ela vai estar cruzando a eclíptica na fase de cheia. É que aqui o eclipse da Lua aqui é pavoroso, tá? Ó, vocês perceberam que ela ficou mais escura? Ela cruzou a eclíptica na fase de cheia, o eclipse da Lua. Tá certo? Ou seja, quando a Lua, de novo, nossa, eu larguei isso na sua frente, desculpa. Quando a Lua, ela cruza a órbita da Terra, cruza a eclíptica na fase de nova, eclipse do Sol. Quando a Lua cruza a órbita da Terra, na fase de cheia, eclipse da Lua. Muito bem. Plano da órbita, né? Aqui é da Lua inclinado. Agora vejam só, aqui é legal, gente. Aqui é chique. No caso do eclipse lunar, nós temos 3 tipos de eclipses da Lua, assim como nós temos 3 tipos de eclipses do Sol. Muito bem. O Sol, um corpo extenso, quando bate num objeto translúcido, ele vai provocar 2 tipos de sombra. Resumindo, falando bem rápido. Uma parte mais escura, que nós chamamos de umbra, e uma parte mais clara, que nós chamamos de penumbra. Ok. O que é o eclipse penumbral? É quando a Lua ela passa somente por esta região que nós chamamos de penumbra. Praticamente a gente não vê o eclipse. Praticamente, a olho nu, a gente não vê quase que diferença nenhuma na Lua. Tá certo? O eclipse parcial, é fácil vocês verem aqui, quando a Lua, uma parte da Lua só entra na umbra. Nós só vemos uma parte da Lua ocultada pela umbra. E o eclipse total é quando a Lua ela entra por inteira nesta região que nós chamamos de umbra. Simples. Tá certo? Vamos colocar assim. Seria o alinhamento. Tá certo? Ok? Muito bem. Gente, eu vi você tirando foto, eu posso disponibilizar isso daí para vocês, tá? Quem quiser, eu coloquei meu e-mail lá no início, eu mando para vocês. Manda um e-mail para mim que eu passo para vocês
esses slides aí. Eclipse lunar total. Nós vemos a Lua avermelhada. Por quê? Voltando aqui, ó. Uma parte da luz solar ainda consegue chegar na Terra. E como aqui na Terra a luz do Sol passa por camadas da atmosfera, e geralmente a atmosfera ela está suja e deixa passar mais a radiação vermelha, por isso que a Lua tem essa tonalidade avermelhada. Quanto mais vermelho for a Lua, mais suja está a atmosfera. Então é uma forma de a gente saber como que está a atmosfera da Terra, a poluição e assim por diante. O parcial, e aquilo que eu falei para vocês, a gente só vê uma parte da Lua entrando na umbra da Terra. E aqui, ó, o eclipse penumbral. A gente mal consegue perceber quando a Lua entra na penumbra da Terra. Ok? Muito bem. Alguma dúvida do lunar? Vamos para o eclipse solar. E aqui também é legal. Eclipse solar também não tem muito segredo. A luz, quando a Lua cruza o plano da órbita da Terra, na Lua nova, a sombra que a Lua faz bate na superfície da Terra, onde essa sombra está passando, as pessoas estão vendo um eclipse total do Sol. Só que pode ser na Antártica, pode ser no meio do Atlântico, pode ser no centro da África, pode passar pelo Brasil, pode ser em qualquer região da Terra. Tá certo? Nesta região da penumbra, as pessoas estão vendo um eclipse parcial. Tá certo? Um eclipse parcial do Sol. E quem está fora disso daí, as pessoas não estão vendo nada. Ok? Eclipse parcial do Sol, a gente só vê uma parte, né, do Sol sendo encoberto pela Lua, e por uma coincidência da natureza, né, isso é uma coincidência muito interessante, né, o disco, vocês lembram que eu falei o diâmetro aparente da Lua, quanto que era? Aproximadamente 30 minutos de arco. Por coincidência da natureza, o Sol também tem 30 minutos. Né? Por isso que a Lua consegue encobrir o disco do Sol. Só que nós sabemos que o Sol está muito mais distante do que a Lua. Ele é muito maior do que a Lua, né? Muito maior. Mas ele está muito mais distante, né? Mas o disco da Lua encobre o disco do Sol. Mas agora pode acontecer uma coisa muito interessante. Esse eclipse é raro. É raro, mas acontece. Que é isso daqui, ó. O parcial, o total e esse daqui que nós chamamos de anular. Ou seja, voltando para cá, aqui seria o disco do Sol e aqui, desenhando bem mal, farcamente, mas o disco da Lua. Ou seja, o disco da Lua ficou menor do que o disco do Sol. Forma como se fosse um anel. Por que que isso acontece? Oi? Não, aí a Lua ficaria maior que o Sol. É o contrário disso. Na hora do eclipse do Sol, a Lua está onde? No perigeu, no ponto mais afastado da órbita. Se ela está mais afastada, nós vemos a Lua com um diâmetro um pouco menor do que o diâmetro do Sol. Por isso que acontece o eclipse anular. É raro, mas pode acontecer.
Tá certo? Então, o eclipse anular, o que está acontecendo? A Lua cruzou a órbita da Terra no momento em que ela está mais afastada da Terra. O diâmetro da Lua diminui e aí nós vemos esse tipo de eclipse. Oi? Não, não, tem o periélio e afélio. Aí é da Terra. O da Lua é perigeu e apogeu. Um afélio? Pode até acontecer, mas vai ser a mesma coisa praticamente. Sim, mas pode acontecer. Beleza? Alguma dúvida? Existe um nome para essa coincidência que você disse do... Eclipse anular? Não. Você explicou do diâmetro da Lua ser idêntico aos 30 minutos do Sol. Existe Não tem nenhum nome específico. coincidência. Não, é uma coincidência. É uma coincidência muito legal para a gente, mas é uma coincidência só. Não tem, assim, um nome específico. Daqui, o disco, do nosso ponto de vista, o disco do Sol tem o mesmo tamanho do disco da Lua. É uma coincidência da natureza que é legal para a gente, porque acontece esse tipo de fenômeno. Tá? Onde? Está aqui. Então, o eclipse solar, total do Sol. E o eclipse total do Sol é legal também quando acontece isso, porque nós vemos essa região do Sol, que nós chamamos de coroa solar, e o Sol tem momentos que ele está mais ativo, menos ativo, e quando o Sol está no período menos ativo, a gente vê uma coroa bem, quase que uniforme, parece que não está, mas está bem uniforme. Quando o Sol está bastante ativo, essa coroa é uma região do Sol que está além da fotosfera, que é a superfície visível do Sol, tá certo? A gente vê legal isso daqui. Aqui é o eclipse parcial do Sol e o eclipse solar, anular. O eclipse anular. Alguma dúvida? Beleza. Isso daqui também é um fenômeno legal que acontece no eclipse total do Sol. Quando a Lua está saindo ou está quase encobrindo todo o Sol, forma isso que a gente chama de anel de diamante, né? Vocês estão vendo essa aqui, ó, vermelhinho aqui? Conseguem ver? No eclipse total do Sol a gente consegue ver isso que nós chamamos de protuberância do Sol, que são, quem assistiu a aula passada viu, são camadas da superfície do Sol que são lançadas para cima, explosões que lançam matéria para o alto. Depois elas descem, né? Durante o eclipse dá para a gente ver. E aqui a coroa do Sol que eu acabei de falar para vocês. Ok. Relevo do Sol, passando... Vixe! Bom, quando nós vamos estudar o relevo do Sol, né? Aqui na Terra a gente fala geologia, né? Quando a gente vai estudar os relevos da Terra, né? Geofísica, a gente vai estudar de uma forma a física da Terra, né, etc., a geografia também, enfim. Mas quando nós vamos estudar o relevo do Sol, né, Selene é a deusa grega da Lua, né, que era filha de Hipérion e Teia, tendo como irmãos Eos, o deus Hélios, mitologia greco-romana. Mas a gente vai ver a selenografia, que é o estudo da superfície da Lua. É mais uma curiosidade para vocês, que ninguém usa. Todo mundo fala a geografia da Lua, né? Mas geografia é da Terra, não pode ser da Lua. A geografia de Marte também não vai, né? Mas, enfim, mas é selenografia. Tá? Muito bem. Duas das principais regiões da superfície da Lua quando a gente olha para a Lua através de um binóculo ou de um pequeno telescópio. A gente consegue perceber muito bem, ou a olho nu, regiões mais escuras e regiões mais claras, a olho nu. As regiões mais escuras foram chamadas, no passado, de mares lunares, porque acreditava-se que pudessem existir mares lá na Lua, oceanos lá na Lua. Depois da invenção do telescópio, viu-se que, na realidade, os mares lunares eram grandes planícies e essas regiões mais claras eram regiões onde existia uma grande quantidade de crateras. Então, vamos ver essas duas regiões aí da Lua.
Os mares lunares. Os mares lunares, falando bem rápido, que tem bastante coisa para mostrar para vocês ainda, os mares lunares são regiões da superfície da Lua, são grandes planícies, extensões da superfície da Lua, planas, grandes planícies, que no momento da formação da Lua, os impactos de asteroides, cometas, fizeram jorrar de dentro da Lua grandes quantidades de lava, e essa lava escorreu por essas regiões e se solidificou, ficando essas regiões mais escuras. Tá certo? E essas regiões, em homenagem aos Marias, né, em latim, continuaram sendo chamadas de mares. Né? Essa imagem que eu consegui pegar é interessante porque mostra o lado norte e sul da Lua, vocês podem ver depois no céu, pegar no norte e sul. Então, foram dados nomes, né? Mar da Tranquilidade, Mar da Serenidade, nome em latim, né? As crateras, a gente fala depois, mas as crateras, principalmente as maiores, foram dados nomes também de astrônomos, personalidades, mas enfim, os mares lunares são grandes planícies da superfície da Lua que refletem com menor intensidade a luz do Sol. Então vejam aqui, né, um detalhe de um mar da Lua, tá certo? Vejam que realmente são regiões planas, onde a gente vê uma quantidade pequena de crateras, tá certo? Aqui o mar Imbrium, né? Aqui também, veja, a gente vê crateras, mas com uma quantidade muito menor. Cratera Platão, né? E aqui também uma outra característica da superfície da Lua, que são esses Alpes. Na Lua existem grandes cadeias de montanhas, são chamados os Alpes lunares. Tá? E aqui as crateras. O que são as crateras? São grandes buracos, falando de uma forma bem simples, formados por rochas que vieram do espaço e que se chocaram com a superfície da Lua. Tá? Então existem microcrateras até crateras. As maiores crateras da Lua têm, por exemplo, a maior cratera da Lua tem um pouco mais de 300 quilômetros de diâmetro. Tá certo? Então você vê crateras dos mais variados tamanhos. Ó, Aldrin, Collins, Armstrong, os 3 primeiros astronautas que foram para a Lua. Então as crateras, elas recebem nomes e personalidades, mas tem a cratera, se a gente voltar um pouquinho para cá, tem a cratera Copérnico, a cratera Aristarco, a cratera Kepler, e por essa foto aqui vocês vão localizando as crateras. Oi? Onde eles foram? Por exemplo, a Apolo 11, ela veio aqui no Mar da Tranquilidade, eles pousaram aqui, ó, aproximadamente aqui, nessa posição. Tá? O Mar da Tranquilidade, vamos achar aqui. Onde está? Tranquilidades, 15, aqui. Mar da Tranquilidade. Oi? Mais para baixo? Mais para baixo. E as outras Apolos pousaram em locais diferentes. Tá? Então aqui vocês vão vendo, aqui ó, uma cratera da face oculta, cratera Dédalus. Então vejam que na face oculta também existem crateras. Você vê mais crateras do que mares na face oculta. Agora, nós vemos uma quantidade enorme de crateras na Lua, mas nós não vemos aqui na Terra. Nós vemos crateras na Terra, mas não como na Lua. Por quê? Oi? Exatamente. Porque na Lua... Tem alguma foto aqui? É que eles colocaram aqui, mas na Lua não tem atmosfera como tem aqui na Terra. E a Lua, vamos colocar assim, geologicamente, geo é terra, né, mas vamos falar assim, mas geologicamente falando, a Lua é um corpo, entre aspas, morto, né?
Por exemplo, a Terra, além da atmosfera, ela tem um movimento das placas tectônicas. Tendo a atmosfera, tem chuvas, tem as vegetações, enfim, tem uma série de fenômenos, eventos que fizeram com que, com o passar dos milhões e bilhões de anos, as crateras fossem sumindo. Mas nós podemos encontrar crateras aqui na Terra. Por exemplo, umas mais famosas, né? Cratera do Meteoro, nos Estados Unidos. Essa daqui, que fica no Canadá, Pingualuts. Lago da Cratera Lunar, na Índia. Mas você vê, por exemplo, na África do Sul. Chegaram a falar, por exemplo, na região da represa Billings, ali em São Paulo, ali uma cratera também, né? Ali onde fica, que a gente não vê porque a maior parte está embaixo d'água, mas ali na península de Yucatán existe uma grande cratera, que é a famosa cratera do asteroide, que pode ter exterminado os dinossauros e assim por diante. Professor, o senhor sugeriu que aqueles mares das luas fossem superfície de lava. Então, quer dizer que teve atividade sísmica? Não sugeri nada, que os cientistas que falam, né? Acredita-se que quando a Terra e a Lua elas se formaram, elas eram um corpo pastoso que foram se solidificando, e os asteroides, quando eles vinham, se chocavam, e aquele material, que seria a lava, emergiram e cobriram aquelas regiões da superfície da Lua. É uma teoria, sim, sim. Mas hoje ela não tem mais um núcleo ativo, né? Não ativo, pelo menos no sentido da gente perceber alguma coisa. Existem, por exemplo, os astronautas, quando eles foram lá, eles colocaram sismógrafos, mas que eles praticamente não registram nada. Eu Ali. queria até perguntar sobre isso, que eles deixaram cair uma peça da Apollo e a Lua vibrou por 2 horas e tal. Não, aí eu nunca escutei isso, mas deixar cair uma peça e a Lua vibrar um corpo de metade, de 1/4 do tamanho da Terra, mesmo sendo 1/4 do tamanho da Terra, é grande a Lua, cara. Né? E cair uma peça e vibrar a Lua... Não, eles instalaram o sismógrafo e uma das partes da nave deveria ser solta. E no relatório da nave até ele diz isso, né? Que a Lua teria vibrado bem ao lado do sismógrafo. Ah, a Lua... Não que vibrou por causa da queda da peça. Que a peça caiu bem ao lado do sismógrafo. E ela vibrou durante 1 hora, que era algo que eles não conseguiam explicar. O quê? A Lua ou o sismógrafo vibrou? O sismógrafo registrou essa vibração da Lua. Ah, bom, aí eu não sei, mas a Lua, sim, tem os sismógrafos, mas que não registram nenhuma atividade, por exemplo, vulcânica, nada. Um corpo praticamente morto. E aí entra justamente, num certo sentido, no que a gente está falando, que é as teorias da formação da Lua. Vejam, são teorias. São corretas? Né? Mas os estudos, com o passar do tempo, né, essas teorias foram surgindo, foram sendo modificadas, enfim. A teoria da fissão diz o quê? A Lua foi arrancada de uma proto-Terra que girava rapidamente. Ou seja, a Terra girava tão rápido que a Terra, quando se formou... Veja, como que o Sistema Solar se formou? Para quem não assistiu, né, às aulas passadas. O Sistema Solar se formou da contração de uma grande nuvem de gás e poeira, certo? Então, os planetas, o Sol e os planetas surgiram dessa contração de uma grande nuvem de gás e poeira que nós chamamos de nebulosa. Então, quando a Terra ela estava se formando, ela tinha um formato meio pastoso e ela girava tão rápido que a Lua escapou da Terra. Essa teoria foi deixada de lado. Teoria da captura. A Lua passou perto da Terra e foi capturada pela força gravitacional da Terra. Também foi descartada. Teoria da cocriação. A Lua e a Terra foram formadas uma perto da outra, né? Quando comecei a estudar, essa era a teoria mais aceita na época, né? A Lua e a Terra se formaram ao mesmo tempo. Mas hoje a teoria mais aceita pelos estudos das rochas que os astronautas trouxeram da Lua e etc., essa daqui é a teoria mais aceita hoje. Tá? A Terra, quando a Terra estava se formando, um grande corpo com dimensões próximas à de Marte se chocou com a Terra, tá?
E desse choque, uma parte da Terra saiu, né, e desse corpo também foi para o espaço, e desse material a Terra voltou a se formar e o restante formou a Lua. Essa é a teoria mais aceita, que é o que eu gostaria de mostrar aqui para vocês. Como que dá para a gente chegar naquele arquivo de pasta? Porque aqui eu vou voltar para o Stellarium. Como que eu volto? Aonde? Mostra aqui, faz aqui você. Eu quero. Mulher ESC sair daqui, né? Aí. Aí. Apolo. É esse filme aqui que eu quero passar para vocês. Se vai. Né? Então a Lua, a Terra estava se formando, tá certo? Era para ter som, enfim. A Lua estava se formando, tá? Os asteroides caindo, a Terra não tinha uma crosta solidificada, aí veio um corpo de grandes dimensões. Opa, só tirar o mouse daqui. Se chocou com a Terra. E desse choque, uma parte do material foi lançado para o espaço, e desse material que foi lançado para o espaço, a Terra voltou a se formar e uma parte deu origem à Lua. Então essa é a teoria mais aceita hoje. Tá? Seria uma parte da Terra. Uma parte da Terra, por isso que você encontra elementos que você encontra aqui na Terra, lá na Lua. Tá? Olha a Terra aqui, a Lua muito próxima da Terra, que elas estavam muito mais próximas do que hoje. Tá? Seria parte da Terra e desse outro planeta que... Isso.